A aula de hoje vai ser de banco de dados, como todo mundo já sabe, e ela vai ser particularmente de SQL. Então a aula inteira eu vou ensinar vocês comandos SQL, como se usa, para que usa e tudo mais, tá? Primeiro, a primeira parte aqui que eu vou falar é as instruções da aula de hoje. Então, o que a gente vai usar, o porquê que a gente vai usar, para todo mundo acompanhar, tá bom? Segundo, a gente vai internalizar um pouquinho dos conceitos SQL e vamos fazer uma revisão básica da aula passada, tá? Explicando um pouquinho mais, eu vi que algumas pessoas sentiram dificuldade em relação à absorção ali do conhecimento desses comandos. Eu vou repassar um pouquinho, então essa primeira parte vai ser bem light, mas vai ser bem legal, tá? Vamos passar as instruções da aula de hoje. Primeira coisa, vamos configurar o banco de dados que a gente vai utilizar na aula de hoje. Vamos rodar os scripts tudo direitinho, eu vou rodar aqui com vocês e a gente vai utilizar um banco de dados em conjunto, tá? Vai ser muito interessante porque tudo que eu estiver fazendo aqui, vocês também vão estar fazendo aí na casa de vocês, no escritório de vocês, seja lá onde vocês estiverem. Acredito que em casa, porque a pandemia não está deixando muito, né? E depois a dinâmica da aula de hoje vai ser diferente. Por quê? Eu vou passar cada comando do SQL e para cada comando do SQL vamos ter uma listinha de afazeres. Primeiro, explicação conceitual, e aí eu vou explicar o porquê que existe aquele comando, para que ele serve, sem colocar a mão no código, para vocês entenderem o que é aquele comando. Depois, pontos de atenção, que a gente precisa ficar esperto com esses comandos, porque tem muitos pontos de atenções aí, quando a gente está mexendo com dados de cliente, dados sigilosos, sensíveis, a gente tem que tomar cuidado. Teremos uma explicação prática, que é o professor fazendo, o Dani fazendo aqui as coisas, e vocês vendo e eu explicando. E depois a gente vai ter um exercício em conjunto, que aí esse eu espero vocês, mas eu vou explicar tudo direitinho, tá? Então vamos sair aqui do nosso PowerPoint. Vamos agora explicar como vai funcionar as coisas. Primeira coisa, vamos falar de configuração do nosso banco de dados. Expliquei para vocês por outro vídeo, um vídeo curto, de como instalar o Docker com o SQL Server e o Azure Data Studio. Também ensinei vocês a instalarem o SQL Express 2019 diretamente no Windows. Então, eu até estou com as duas conexões aqui, mas eu vou utilizar o Docker. Tanto faz, o exercício aqui não importa qual é o meio. O que importa é você fazer as suas queries e a gente seguir aqui com os exercícios, tá? Então, eu vou usar o banco de dados do Docker. Legal. Outra coisa que a gente vai precisar para agora, tá? É a nossa pasta, que é da aula anterior. Tá? O Rafa vai colocar aqui o link da pasta para a galera, para vocês, e vai ficar mais fácil, tá? Mas acho que a maioria de vocês já devem ter esse link e essa pasta salva no computador de vocês, tá? Seguinte, vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui. O Flávio já falou uma coisa. Daniel, instalei o SQL Server Expert direto na máquina, não estou conseguindo com o Docker, isso vai ter algum problema? De jeito nenhum, Flávio. Aqui no Azure Data Studio, eu estou com as duas conexões. Estou usando pelo Docker, mas vai ser indiferente, porque o banco de dados, tanto no que você instalou direto quanto no Docker, eles são iguais, só que estão instalados em infraestruturas diferentes, tá? Não tem problema nenhum. A Carolina não conseguiu baixar o Docker, mas espero que você tenha ali pelo menos o SQL Server. Se não, você pode acompanhar a aula aqui, a gente te ajuda num outro momento, instalar ou instalar diretamente o SQL Server na sua plataforma, não tem problema. Ou a gente pode até instalar algum outro banco de dados para te ajudar aí, tá bom? O importante é todos participarem. E independente do uso do SQL Server, a gente vai ter exercícios que nem precisa, tá? Vocês podem fazer isso no Notepad, pode fazer no Word e pode fazer em qualquer outro programa de edição de texto. O mais importante é vocês escreverem na hora dos exercícios. Não precisa ser exatamente no SQL Server. Se alguém tiver o Azure Data Studio, por exemplo, é muito melhor que vai ter os seus retornos, você vai conseguir dar o run, o play, né? Para verificar se seu código está correto.
mas vai dar tudo certo, pessoal. Hoje a aula vai ser bem diferente da anterior. Bom, vamos dar um tempinho aqui para todo mundo abrir e tá na mesma tela que eu tô. Quem tiver 2 monitores vai acompanhar melhor a aula. Quem só tiver um monitor, lembrem, não precisa ficar preocupado. Vamos prestar atenção mais na parte das minhas explicações e vai ter um tempo ali que você vai poder para o editor de texto e vai digitar o seu código ou o SQL Server direto, tá bom? O importante é seguir nas explicações olhando para a aula. Bom, vamos lá. Bom, Caroline, se você quiser hoje ir no editor de texto, pode ser o Notepad++, pode ser o Notepad, pode ser qualquer editor de texto que você vai conseguir acompanhar a aula, tá? Não tem problema. O importante é que você faça os exercícios, beleza? É mais uma prática de escrever códigos, e quem que tiver o SQL Server, a diferença vai ser que o resultado vai aparecer na tela. No caso que não tiver o SQL Server configurado do jeito que eu vou fazer agora, não tem problema, só não vai ter o retorno, tá bom? Mas aí a gente ajuda posteriormente, quem tiver essa dificuldade, a gente ajuda por e-mail, ajuda talvez até conectando aí na máquina para ajudar, tá bom? Bom, beleza, vamos embora. Só mais uma coisa, a Josimar aqui comentou. Daniel, quanto ao material das aulas de banco de dados? Josimar, eu vou publicar, tá? Agora que as aulas são mais de código, essas coisas, é importante se vocês terem esse material. Na próxima semana, com certeza, as 4 aulas já vão estar postadas lá no Facebook. E até o final da semana já vai estar tudo certinho, tá bom? E aí você vai ter essas apostilas lá na mão através do nosso grupo do Facebook. Bom, vamos lá. Eu vou aqui, primeira coisa, no nosso banco de dados, lembrando a aula passada a gente criou o banco de dados e fez vários e vários códigos aqui com vocês. A gente vai apagar o que a gente fez, tá bom? E vamos começar do zero. E eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer isso. Quando você clica com o botão direito aqui no Azure Data Studio em cima do banco de dados, não tem nenhum código, não tem um comando que você dá excluir banco de dados. Então a gente vai ter que fazer, que a gente diz, né, na unha, né, escrevendo código. Clica aqui com o botão direito, coloca nova query e você vai colocar, primeiro, como a gente vai deletar o nosso banco de dados e excluir, você tem que posicionar o banco de dados aqui da conexão para outro banco de dados. Então eu vou colocar nesse master, que é um banco de dados já padrão do SQL Server, e você tem esse banco de dados aí. Então eu posicionei nele e vou colocar drop database devaria Kansas. E eu vou dar um run. O que vai acontecer? Esse banco de dados vai sumir daqui. Não temos mais o banco de dados. Ai meu Deus, como a gente vai fazer o bendito exercício agora? Tranquilo. Na pasta que vocês têm aí, que o Rafa até já postou no chat, vocês têm 2 scripts, né? O script de create table e o script de insert. Vamos abrir aqui o script de create table. Você pode arrastar para o Azure Data Studio. Ele já vai carregar aqui, ou você pode ir pelo file, open file e abrir diretamente da sua área de trabalho, seja lá onde esteja. Bom, no arquivo de vocês, na parte de cima vai ter o create, que eu tirei aqui do meu, tá? Mas no de vocês tá o create database devaria Candice. Lembrando que Candice é o nome da empresa do nosso exercício, tá? Do nosso DER, do nosso MER e o do nosso banco de dados. Então a gente está criando o banco de dados para a empresa deles. Então eu vou criar o banco de dados chamado devaria Candice. Criei. E se a gente vier aqui no database, dá um refresh, a gente tem lá o devaria Candice. Porém, ele está sem tabela nenhuma. Esse script que está neste arquivo, você vai fazer o seguinte, você vai apagar o create table que você acabou de fazer, você vai deixar somente aqui o begin transaction. Lá no final, você vai ter alguns selects e vai ter o commit, ele vai estar assim na sua tela, tá? Exatamente assim com os selects. Vocês vão apagar os selects, tá? Vão apagar o que está aqui igualzinho que está na minha tela e vão
deixar o commit habilitado, ou seja, tirar o comentário, porque lembrando que quando você coloca 2 tracinhos no SQL, ele entende que é um comentário, alguma coisa que você quer comentar no código, é uma observação, alguma coisa nesse sentido. Então, tirei aqui e vou dar um play. Run. Ele vai rodar todas as create tables que a gente aprendeu na última aula. Se eu vier aqui no Devaria Candice e dar um refresh, ele vai ter aqui as tables bonitinhas. Deixa eu dar um refresh aqui. Então seleciona a Devaria Candice e dá um run. Aí sim a gente vai dar um refresh nas tabelas e as tabelas terão criadas. Tá? Nunca esqueça aqui de mudar a conexão para o banco de dados correto. Criamos as tabelas agora. Aí pessoal, seguinte, vamos fazer a parte 2 aqui para vocês terem os dados agora, tá? Porque as tabelas elas estão todas em branco. Lembra que na aula passada a gente mexeu com insert into, que é o comando de inserção de dados. A gente tem um comando já certinho para inserir diversos dados em todas as tabelas para vocês, sem que a gente precise ficar ali um a um fazendo os inserts. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar esse aqui é bem tranquilo, tá? Vocês vão voltar na pasta e vai ter um script chamado script insert. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram para o create table, colocar lá no banco de dados, selecionar o banco de dados Devaria Candice, que pode ser também um outro nome que vocês queiram. E aqui a gente já colocou o insert de todas as tabelas bonitinho aqui para os nossos exercícios, tá? Então, dá um run, ele adicionou aqui todos os dados que estão nos nossos inserts, tá? Vamos lá, eu vou repetir agora para quem não pegou, tá? Vocês têm na nossa pasta um arquivo chamado script insert. Vocês vão arrastar ele para o Azure Studio ou pelo file open file, né? Que aí você pode escolher dentro da pasta ali o script insert. Vai conter nesse script N inserts, você vai dar um run, e aí o que vai acontecer? Ele vai inserir todos os dados em todas as tabelas, para que a gente possa fazer os exercícios. Legal. Pessoal, depois eu até vou colocar um arquivo único para vocês rodarem e já fazer todas as coisas, tá? Tanto a Create Database e tudo, um único script para ficar fácil, e eu já e depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Não sabia, já me perdi toda aqui, mas beleza, vamos em frente. Não tem problema, pessoal. Sandra, Fernanda, o importante é que a gente faça os exercícios, pode ser no Notepad, pode ser no editor de texto, sem problema. Vamos que vamos, não tem problema nenhum. Vocês vão pegar bem aí a aula, porque ela vai ser diferente hoje, vai ser bem didática. Eu vou realizar aqui no nosso database os exercícios. Bom, vamos agora para a segunda parte, que é o compartilhamento, porque é o seguinte, pessoal, aqui na nossa didática, a gente vai ter os exercícios em conjunto, tá? E agora eu queria que todo mundo prestasse atenção para ficar legal, tá? Como que vai ser? Vocês vão abrir um site chamado https://codeshare.io/2E maiúsculo, A maiúsculo, GY8, certo? Pronto. Agora todos podem entrar neste link que eu acabei de mandar aqui, tá? Esse link vai ser o nosso compartilhador de aula. O que significa isso? Nós vamos dividir esses dados, essa edição de texto, e todo mundo vai ver o que todo mundo está fazendo, tá bom? E aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Todo mundo vai poder colocar o seu código aqui no exercício. E aí a gente vai pegar um desses códigos e vai colocar no nosso banco de dados para ver se funcionou e não funcionou. Por isso, Fernanda, Sandra, não é obrigatório ter o SQL Server, que você pode fazer no texto. E eu vou pegar o código que vocês fizerem e vocês vão ver o seu código rodando aqui na minha máquina, beleza? Ótimo. Só que eu gostaria que todo mundo tivesse uma organização. E é o seguinte, eu coloquei um exemplo.
Eu queria que vocês fizessem esses exercícios quando chegar a hora, não é agora, num editor de texto. Por exemplo, num Notepad, pode ser. E aí, como que vocês vão fazer? Ah, o Daniel me passou um exercício aqui de um select. Então, eu vou colocar aqui meu nome, 2 pontos. E aí você vai colocar o seu comando. Então, select, asterisco, from, tabela, certo? Depois que você fizer isso, você vai copiar esse código que você fez, por isso que o Notepad vai ser super legal. Quem tiver já direto no SQL Server, quem já tiver direto no Azure, ok também. Você vai colar aqui. E aí todo mundo vai ver o que todo mundo está fazendo. Só por isso que é importante colocar o nome de cada pessoa, tá? Isso só vai ser válido, eu vou apagar tudo que não for na hora do exercício, somente no exercício. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar uma pessoa aqui de cada vez e a gente vai rodar o código dessa pessoa, tá? E não é obrigatório também fazer. Quem quiser prestar atenção na aula, ver as pessoas fazendo, também fica livre. Eu gostaria que tivesse a participação, que vai ser super legal. É como se a gente estivesse numa aula presencial aqui, vendo computadores de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o exemplo 1 aqui e a gente vai começar a nossa aula agora a partir dessa didática que eu comentei com vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a aula agora. Primeiro, vamos voltar para comandos SQL. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre comandos SQL para enraizar para vocês. Então, primeira coisa, para que a gente usa comandos SQL? O banco de dados, o SQL Server, o MySQL, qualquer banco de dados relacional, ele precisa de comandos, ele precisa de instruções para que você consiga fazer uma inserção de dados, uma atualização, uma criação de tabela, uma alteração de tabela, seleção, qualquer coisa, você precisa de instruções. E essas instruções, elas são feitas através de uma linguagem chamada SQL, tá? Então esse é o principal objetivo ali, para que a gente usa o SQL? Para mandar instruções para o banco. Ótimo. Aí quais são as ações mais comuns que a gente vai utilizar no dia a dia o que o programador vai utilizar? Vai ser um create table? Ah não, vai ser um create database? Um drop table? Não, a gente vai utilizar bastante para programar, pelo menos o conceito de selecionar dados, atualizar dados, inserir dados e excluir dados. Por quê? Um sistema possui ali suas leituras, né? Então, por exemplo, quando você entra no devaria.com.br, vocês enxergam os desafios. Ali a gente está fazendo um select no banco de dados da Devaria e trazendo para a tela para vocês. Então, uma seleção de dados. Outra coisa, quando você responde um desafio, a gente está inserindo o seu desafio no banco de dados. Inserção de dados. Quando você, por exemplo, está no seu perfil e troca o seu LinkedIn, opa, você está atualizando os seus dados. Legal. E quando você precisa, por exemplo, excluir. Eu não quero mais fazer parte do Devaria. Ou quero excluir o meu DevStars. Você tem aí exclusão dos dados. Então, o que o programador utiliza são mais esses conceitos. E essas ações, elas possuem vários códigos SQL, vários comandos SQL que eu vou ensinar vocês, muito mais voltado para essas ações, tá? Então vamos lá. Eu já expliquei select de novo? Sim, select de novo, porque a gente vai usar bastante o select durante a aula e eu preciso que vocês entendam bem o que o select faz. Então, a nossa didática, lembrando, eu vou explicar o conceito, depois eu vou colocar um ponto de atenção, vou dar um exemplo e depois a gente vai para a prática, tá? Então vamos lá. Qual que é o objetivo principal do select? Selecionar dados do banco de dados, de uma tabela ou mais que uma tabela e trazer esses dados no retorno de quem está pedindo. Então, um sistema vai pedir os dados, ele usa select. Eu trago esses dados e o sistema faz aquilo que ele precisa. Quando eu tenho que utilizar? Quando o sistema precisa de alguma informação, de algum dado do banco de dados para colocar na tela. É aí que você vai utilizar
o select. Um ponto de atenção, tá? O select ele tem que ser muito bem estruturado porque ele tem diversos e diversos comandos e ele tem que ser feito de uma maneira que você organize e traga os dados suficientes para aquele seu objetivo. O que significa isso? Se você quer somente os clientes, dá um exemplo aqui com a Candice, tá? Eu quero somente os clientes que moram em Minas Gerais. Você precisa trazer os dados somente dos clientes de Minas. E também você vai precisar de todos os campos? Não, eu preciso somente do nome e do endereço. Então, para que você vai trazer todos os outros campos? Então, o ponto de atenção que eu trago no Select é que vocês consigam trazer somente aquilo que realmente o sistema precisa. Se vocês colocarem isso na sua cabeça, na cabeça de vocês, vai ser muito bom, tá? Então, vamos lá. Como funciona? Lembrando que a primeira parte da aula aqui, a gente não vai para o exercício prático, a gente só vai repaginar, porque a gente falou na aula anterior, tá? O exercício prático vai ser a partir dos comandos que vocês não viram ainda. Então, vamos lá. Select. Select, ou seja, selecionar dados. Aí pode ser distintos ou selecionar alguns dados. O nome do campo 1, o nome do campo 2, e aí eu posso colocar quantos campos eu quiser. Então, no caso do exemplo que eu falei, select, nome do cliente, endereço do cliente, acabou, não preciso mais nada. Da onde? Mas você quer selecionar esses dados da onde? Que aí seria o from, de qual tabela? Eu quero da tabela de cliente. Você coloca o nome da tabela da onde você quer trazer esses dados. Tá, e aí eu posso colocar condições. O que são condições? Eu só quero trazer dados dos clientes de Minas Gerais. Então, o que eu vou colocar aqui? Where, aí eu coloco a minha condição. Cidade igual a Minas Gerais. Isso vai fazer com que o sistema, o banco de dados, devolva uma seleção de dados com clientes, com o nome e o endereço de clientes que moram em Minas Gerais. Aí eu posso até colocar uma ordenação. Eu posso colocar uma ordenação com um campo ou com mais campos. No caso, eu poderia trazer em ordem alfabética. Começando do A, terminando com Z, eu poderia trazer meus clientes através dessa ordem. Então, eu colocaria order by, nome, e trazeria, né, o banco de dados faria uma seleção para mim com os nomes tudo em ordem alfabética, tá bom? Isso a gente fez na parte anterior, na aula anterior, e só para vocês refrescarem a cabeça aí, tá bom? Próximo, update. Update também a gente fez na aula anterior, eu vou passar aqui de novo. Então, o update ele é um comando para atualizar dados. Você, toda vez que escreve um update, o seu objetivo é trocar algum dado, alterar algum dado, tá? Ele é importante que você saiba isso. Não é o alter, a gente usa update. E quando a gente utiliza? Quando o sistema precisa atualizar algum dado. Por exemplo, o seu LinkedIn, lá, o seu perfil, o seu nome, eu quero trocar o seu e-mail, o telefone, o valor de uma venda, a quantidade que eu não desisti de 2, eu quero 1. Eu tenho que avisar o banco de dados e neste caso a gente usa o update. O update tem que ter um ponto de atenção, é extremamente importante que vocês sempre utilizem, que a gente aprendeu na outra aula, o begin transaction com commit no final ou com rollback quando você fizer alguma besteira. Por quê? O update, se você colocar ele sem o begin transaction, não tem volta. Então use o begin transaction e sempre coloque uma condição, que é o where. Então o where ele sempre tem que estar no update. Por quê, gente? Se você não coloca a sua condição, você vai atualizar a tabela inteira sem precedentes. Você vai atualizar todos os campos que você pediu para o update realizar. No caso, vamos usar um exemplo. Quero dar um update para todos os clientes que estão em Minas Gerais e eu não quero mais chamar de Minas Gerais, eu quero chamar de Minas. Então, o que a gente deveria fazer? É um update
cliente, set, cidade seja igual a Minas, que é o que eu vou alterar. Eu não quero mais que chame Minas Gerais, eu quero que chame Minas. Minas, onde, né, o where, que é a sua condição, onde cidade seja igual a Minas Gerais. Ou seja, eu vou alterar todo mundo que é Minas Gerais. Se eu não tivesse colocado o where, o que iria acontecer? Todos os dados, independente da cidade, iriam chamar Minas. Eu ia trocar São Paulo por Minas, ia colocar Fortaleza Minas, ia colocar todo mundo virar Minas, que é errado. Você sempre tem que colocar o where, então é um ponto de atenção quando você está usando o update. Lembrando aqui, não vamos para o SQL, é só para vocês relembrarem, tá? Insert, vamos relembrar insert. Insert into, na verdade, serve para você inserir dados em uma tabela. O que significa isso? Quando o sistema vai, por exemplo, pedir, ali você tem um formulário em branco, você está se cadastrando em um sistema, você não existe ainda no sistema. Então ele vai pedir para o banco de dados realizar um comando insert into. Tá? O que você tem que tomar atenção também é que é muito interessante que você também utilize o begin transaction. Caso você acaba inserindo dados errados, você tem condição ali de dar um rollback. E como que a gente faz o insert? É muito simples, vocês viram na outra aula. Insert into, a gente até rodou agora há pouco esse código aqui em todas as tabelas. Insert into, nome da tabela, então vamos colocar um cliente. Insert into cliente, eu coloco quais os campos que eu quero inserir na primeira parte do parênteses, né? Deixa eu até colocar aqui um laser para a gente ver na primeira parte do parênteses. E aí eu coloco os valores. O que cada um desses campos vai receber de valor. Então no primeiro campo vai receber o valor 1. No segundo campo vai receber o valor 2. No terceiro campo o valor 3 e assim por diante. Quando você executa esse comando, ele vai inserir dados na sua tabela, tá? Esse insert into só adiciona um dado de cada vez. É neste formato que eu estou passando para vocês. Isso também vale se atentar, tá bom? Então esse é a revisão ali do insert into. E aí tem um outro cara que se chama delete. Delete é um que a gente não viu na aula anterior. Ele é bem tranquilo, até a Carol, né, mandou um e-mail para a gente falando que tinha adicionado mais dados do que deveria, e aí eu ensinei ela a fazer o delete ali pelo e-mail, é super simples, tá? Qual que é o objetivo desse cara? É deletar dados que existem no banco de dados, dentro de uma tabela. Então, neste caso, você vai usar no sistema quando alguém desistiu de colocar aquele dado, quer excluir alguma informação, algum dado relevante ali, eu quero sair da conta ali do DevStar, não quero aparecer, ou eu não quero mais o e-mail do Google, não quero mais... Qualquer coisa que você exclua, o sistema manda esse comando lá para o banco de dados. O ponto de atenção é que você sempre deve utilizar também o where, né? Porque, gente, como que você vai fazer um delete sem o where? Então não existe como fazer um negócio desse. Então você vai usar o delete. Aqui no caso você não precisa informar os campos, tá? Você não precisa informar um campo A, B, C. Você vai deletar o registro inteiro. Então você vai dar o delete from o nome da tabela, né? Deletar da onde? Eu quero deletar o nome da tabela, por exemplo, cliente. Eu vou deletar todos os meus clientes. Qual que é a condição que eu quero deletar? Não, eu agora não vendo mais para clientes de Espírito Santo. Então eu vou deletar where cidade seja igual a Espírito Santo. Ou, por exemplo, eu quero deletar somente um cliente específico. Então eu posso colocar where código do cliente seja igual ao código daquele cliente específico. E aí você deleta aquele registro. Tomem cuidado com o where. E usem o begin transaction também, que é extremamente importante.